essas duas e temos uma câmera central lá, tá vendo? Mas é destravado do jeito que o senhor quiser, fica bem à vontade, é tranquilão. Deixar no YouTube conectado. Porque às vezes, cara, eu leio muito bem mesmo. Boa tarde. Mais um Podcast online ao vivo aqui para você. Hoje com mais um tema abençoado. Para quem não conhece, Podcast, nós somos do Ministério CAP, Comunidade Apostólica Palavra e Poder de Birigui, uma casa abençoada. Quero agradecer ao apóstolo Alberto, pastora Mirela, pastor Ulisses e toda o Ministério CAP aí que nos abençoa nesse dia, assistindo, comentando, compartilhando. E assim, para você que está assistindo aí agora, entra aqui clica aqui embaixo, aqui em cima, eu não sei onde vai estar. Comenta, curta, compartilha. Você já deve ter lido aí na cabeça de texto que hoje o assunto é para abençoar a sua casa. Tem mulher em casa principalmente, apesar que eu descobri que o assunto também abrange homem, mas tem mulher em casa? Tem mulher na família? Já cata o link aqui, já joga lá no grupo de família, já fiz aqui no meu, né? O convidado já fez no dele, joga aí nas suas redes sociais que o assunto vai ser top. E lembrando que também temos presentinho para você que comenta, para você que compartilha, nós temos um sorteio aqui que temos aí parceiros abençoados que dão prêmios, não envolve valor, tá? É para abençoar, você vai ganhar um presentinho bem legal, né, para curtir aí com a sua família, tá bom? E hoje, um convidado aí muito mais que especial. Nós temos aqui hoje no Podcast o doutor Ide, mastologista. Doutor, eu tenho que falar, mastologista, eu vou falar 4 vezes, porque foi duro de eu decorar essa palavra. Eu tenho uma dificuldade na brincadeira lá do trava-língua, eu nunca dei conta, né? E o mastologista eu decorei. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Já tá ligado, Já né? tá Tá ligado? ligado, né, pessoal? Tá conectado. Boa tarde, Luciano. É um prazer, tá? O Ministério CAP. Estou muito lisonjeado de estar aqui nesse bate-papo e poder apresentar a mastologia. Mastologia. Que realmente poucas pessoas conhecem, né? Entendi. E às vezes a gente vai tratar de assuntos da mama e a população esquece que existe um especialista da mama. Entendi. Né? Então, nada mais é do que o médico que cuida aí das especialidades mamárias. Entendi. Doutor Ide atende aqui em Birigui, né, doutor? Onde é a clínica? Eu trabalho na Clínica Santa Juliana, que fica na rua Santos Dumont, em frente ao Colégio das Irmãs. Já estou aqui desde 2016, com a clínica toda equipada para todos terem os exames de mama de rotina e a investigação, lógico, das doenças mamárias. Lá é na hora, né, doutor? Não estava batendo papo, porque chegou aqui, não tem essa questão de vai lá, chegou lá, teve qualquer indício, resolve lá, né? Algumas pacientes até assustam com isso, por dado a agilidade, né? Então elas acham que porque está agilizando é porque é grave. Não, é porque é o meu trabalho mesmo. Então ela chega lá, eu tenho um nódulo de mama, já na hora, se tem idade para fazer mamografia, vai fazer, já complementa com ultrassom e se realmente for confirmada alguma alteração, a biópsia já é feita no mesmo instante. Então, vocês vão ver aí que o assunto é top. Então, para você, hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher, vamos falar sobre câncer de mama e outros assuntos aí que liga à saúde da mulher. A gente vai bater um papo, mas antes da gente pegar o bonde, nós vamos abençoar. Então, cara, esse telão tá me derrubando, doutor, que eu não tô conseguindo ler aquele telão, Nós já temos aqui, José Carlos Bertaglia, Clara Ferreira, Jaqueline Almeida. Então, assim, o pessoal que tá entrando, a Lisanda já colocou aqui, boa tarde, paz.
Para você que tem alguma dúvida, tá? Nós vamos falar sobre câncer de mama, saúde da mulher. Se quiser fazer alguma perguntinha pro doutor, ó, já joga aqui, nós vamos ler, né? Depende se você está passando por alguma situação dela ou não. Tem curiosidade? Já joga aqui no grupo, nos nossos comentários aqui do YouTube e do Facebook, e nós vamos perguntar pro doutor. E antes, doutor, vamos falar de prêmios, né? Aqui, doutor, todo mundo que comenta a nossa live, né? Recomendo depois que o senhor vá lá e comenta também. Eu vi que o Rodrigo já comentou a passada que nós fizemos com ele. Concorre a prêmios dos nossos irmãos abençoados. Nós temos aqui, ó, o pessoal da Mel e Limão, né? Que traz deliciosas trufas, chocolate, doce. Pensa no lugar abençoado, né? Da nossa irmã Nilce aí. Ó, olha que delícia. Dá água na boca, hein? Até eu que não sou muito em doce. Ô, irmã, manda uma trufinha lá para casa, né? Temos aqui também, ó, o pessoal da de Pães, pessoal da padaria lá no Colinas, abençoada em Birigui. Pensa do lado da minha casa, doutor, você imagina. É pãozinho, é salgadinho, é pão de queijo e de tudo de bom lá. Temos também, a gente come muito, mas a gente também cuida da saúde. O pessoal da Change está sempre abençoando a gente com prêmios aqui hoje, né? A gente come um pouquinho, depois corre um pouquinho, né? E o pessoal da Soft Odonto, você que está assistindo a live, tá? Não é sorteio. Liga lá na Soft Odonto. Eles vão, doutor, profalexia. Eles me complicam. Profalexia. Isso. Tava a língua. Vai lá, eles vão te dar gratuitamente, já faz uma avaliação, vê se você está precisando aí de algum tratamento, te direciona, procura lá o pessoal da Soft Odonto, tá bom? E o senhor vai ter a honra de sortear aqui hoje alguém que vai ganhar uma trufa lá, uma caixinha de trufa, uma cestinha de trufa lá da Mel e Limão. Essas pessoas foram os que assistiram bem aqui a nossa última live. Vamos lá, pessoal. Peguei um aqui. Vamos lá. A letra não é boa, mas a intenção é. Edmilson Cavalcante. Edmilson Cavalcante, é o nosso irmão aí da igreja. Ó. Edmilson, bora lá, fala com a Nilce, tá? Do pessoal da Mel e Limão aí. Já encomenda a sua trufa, tem que retirar lá no local, tá? Já vai lá, já tira uma fotinha, já manda pra gente, tá bom? Vai lá na Mel e Limão e retira lá seu prêmio. Legal. Então bora lá, doutor? Bora. Tomar uma aguinha? Pra molhar a garganta. Doutor Ide. O nome é um pouquinho mais extenso aí. Esse trava-língua de verdade, não? Conta pra mim vai desse tentar nome, falar? doutor. Não vou conseguir. As pessoas chegam no consultório, eu tô procurando Dr. Ide, aí só vê aquele nome estranho lá. Idervaldson. Idervaldson Nardacchione. Nardacchione. O sobrenome é italiano, minha família parte da Itália aí. E o nome, na verdade, Idervaldson praticamente não existe. Foi uma criação de uma irmã do meu avô que leu esse nome num jornal e quando minha mãe estava grávida, ela sugeriu. E aí minha mãe acatou. Pegou na hora, né? Esse não existe, mas né, filho de Antônio, neto de Antônio e meu filho Antônio, eu vou chamar Idervaldson, mas enfim, né? Ficou diferente ali no meio, para dar uma mudada, Ficou né? Ide, né? Então todos Doutor me conhecem Ide. por Ide e eu não faço questão. Acho que nem meus pais acabam me chamando de Idervaldson, mas por formalidades, né? Por ter o nome completo para identificar a clínica, você tem que acabar colocar, né? Tá mas certo. Não é como me chama. Então, logo na primeira consulta, eu já vou me apresentando, já quero, me chame de Ide, fique desse jeito. Então Pronto. tá. Doutor, e falou do Antônio, do avô, do pai, né? Como que era o nome da mãe? Jussara. Jussara. E da onde vocês vieram? Da onde vocês são? A família veio da onde? Olha, eu venho de Sales. Eu nasci e fiquei na cidade de Sales, região na região de Rio Preto, ali, né? Uma cidadezinha à beira do Tietê, então tem as prainhas lá, ela é famosa por o turismo ali do Rio Tietê. Sim. E pouco menos aí em torno de 5 mil habitantes tem essa cidade hoje. Então, quando eu nasci, era bem menor que isso. E a gente morava na zona rural, no sítio. Criado pé vermelho mesmo, Exatamente. Então é lá da roça. Não, na roça. E meus pais, inclusive, moram no mesmo lugar onde eu nasci, até hoje. E a visão é assim, né? Quando a gente vê um médico, a gente já imagina. Isso aí nasceu no prédio lá do centro,
veio de uma grande cidade, não, mas veio lá do Pé Vermelho. Qual que era a cultura lá da época da família? O que gostava de fazer lá na época? Pois é, essa é uma história muito bonita, né? Então, eu não tenho vergonha de falar, aliás, eu tenho orgulho de falar. É orgulho, né? É muito legal isso. De onde eu venho. Então, Sales, meu pai sempre foi de uma tradição de agricultores, né? Então, italiano, quando veio da Itália, foi mexer com o quê? Café. Então, quando eu era pequeno, a agricultura ali no sítio era bem familiar, né? Então, irmãos, os tios, trabalhavam meio que juntos ali, né? E aí depois partiu para o retiro. Então, a gente, por muito tempo ali no sítio, eu fui criado trabalhando, ajudando meu pai, principalmente na parte do retiro de leite. Do retiro de leite. Retiro de leite. Mas, assim, mas é bom, hein? Lá com a canequinha na hora. Tinha um tio meu morava aqui numa fazenda aqui próximo de Oswaldo Cruz. E quando ia passear, já ia lá com a canequinha. Já tirava, tomava e deixava largar o bigodinho, né? A espuminha. Você sabe que eu não tinha tempo para fazer isso. Meu pai estiver ouvindo, ele vai ficar bravo. Aí que não tinha tempo nada, porque o negócio era puxado pauleira. Ali. Não, mas isso é bom só para as visitas, né? Para nós que ia visitar, mas eu lembro meu primo que tinha minha idade, o bicho pegava pro lado dele. Mas eu lembro o carinho do meu pai, que ele separava a vaquinha melhor do leite ali para pegar o leite e levar para minha mãe. Mas entendi. Eu tinha que ficar ali ralando. Não era para parar para ficar tomando leite, não. Apesar que eu era sempre meio gordinho assim, mas não era por causa do leite, não. Então veio lá de Sales, do campo, da roça, que nem diz aqui, lá fala assim, tomava banho no corgo. Lá tem riozinho por lá da ponte. Né? Meu Deus aqui do céu. Aqui falava, o povo tá moderno hoje, mas nós falava corgo aqui, então vai tomar banho lá no corgo, lá, né, no rio. E de Sales, qual foi a trajetória aí? Estudou por lá mesmo? Veio para uma cidade maior? Como que foi essa trajetória? Meu pai, tradição de agropecuarista, queria que eu ficasse no sítio, trabalhando para ajudar. Tanto é que eu sou filho único e se eu me ausentasse, quem que ia ajudá-lo? Então, assim, nós não tínhamos empregados no sítio, era a gente que cuidava. E, em contrapartida, minha mãe trabalhava na cidade como professora e secretária da escola. E, por influência de professores que eu tenho no coração hoje, sempre fui incentivado para estudar, mas nunca foi em escola particular, porque Sales era uma cidade muito pequena, então né? Era escola estadual mesmo, escola pública. E eu, naquela ansiedade e sonho de querer uma faculdade. Entendi. No começo eu não sabia que eu queria medicina, eu queria ter a oportunidade de estudar. Eu olhava para os meus professores e eu tinha aquele sonho, falava, um dia eu quero estar ali. Então, a minha primeira vontade foi ser professor de biologia. Ah, é? Adorava, né? Entendi. E aí, depois, com os estudos, eu fui vendo que eu tinha uma chance aí de tentar medicina, porque o medo de todo estudante é o vestibular, né? Você está lá estudando, sabe que a concorrência é grande, e aí? E se eu não passar? Então, na época, eu lembro que eu prestei biologia e passei. Aí eu falei, pronto. Estou garantido. O que eu queria está lá, vou ser professor de biologia. Pronto. Isso me deu muita tranquilidade, acho que tirou um pouco o peso, né, nas costas de falar assim, nossa, vai prestar medicina e tem que passar. Porque na minha família ninguém tinha estudado. Tanto é que quando eu falava para o meu pai, eu quero sair, quero estudar, ele não entendia isso naquela época. Falava, mas como estudar? Tem aqui o sítio para trabalhar. Porque a primeira coisa era ter que ir embora, né? Porque ia ter que ir para uma cidade maior. Exatamente. E aí, eu acho que tem muita obra de Deus aí, porque hoje a gente sabe, e não era tão diferente, isso aí era em 1999, tem um certo tempo aí que eu passei na faculdade, mas naquela época a concorrência era muito parecida com hoje. E eu só prestei estadual, porque nossa família era muito humilde e não tinha condições de pagar uma escola de medicina, que vocês sabem que é muito caro hoje. E aí fui para a prova, foi um dia abençoado, eu lembro que na época eu prestei em 6 faculdades, e aí em Rio Preto, que era o local mais próximo de casa, onde teoricamente era o lugar mais difícil para se passar, veio a obra e aí eu passei na faculdade. Que bacana. Coisa maravilhosa. Quer dizer, eu com 17 anos de idade, sem fazer cursinho. Direto.
Não ficou longe dos pais, porque Sales dá quantos quilômetros de Rio Preto? 60 quilômetros. Pertinho ali, né? Todo final de semana estava em casa, ia de circular, não era nem ônibus, era circular. Tinha passando por dentre as várias cidadezinhas ali da Isso é legal, doutor. Eu gosto assim, eu gosto de catar alguma coisa da nossa conversa e transmitir isso para as pessoas que estão ali. Porque nesse momento, eu garanto, esse vídeo está alcançando pessoas que estão aí estudando, devem estar passando de repente por alguma dificuldade e às vezes pensam em desistir. Pelo que o senhor fala, não foi tão simples, né? Veio de uma família humilde, estudou em escola particular, porque hoje tem esse mito também, né? Parece que na sociedade nossa só vai dar certo quem estuda na escola paga, né? E veio de uma escola pública, passou sem ter um preparo e chegou. É dedicação, fé, eu sempre falo muito isso, né? E que, assim, dá certo, né, doutor? Persiste porque vai dar certo. Eu acho que se eu puder passar essa mensagem para os Fica à vontade. Adolescentes que estão numa situação parecida com essa, eu estudava muito, eu não vou mentir. Eu tinha que fazer minhas obrigações, trabalhava no sítio com meu pai, então o nosso retiro começava 4 horas da manhã. Eu tinha que ir lá tirar leite, recolher o gado, ajudar até 6 e pouquinho. 6h30 eu ia para a escola, porque a gente morava no sítio, então passava o ônibus rural para ir para a escola. E aí eu chegava à tarde da escola, tinha que arrumar o almoço, cuidar dos afazeres da casa, porque minha mãe passava o dia inteiro fora de casa. Aí eu estava liberado para estudar. Aí não tinha hora. E aí eu ia até 11 quando aguentava, meia-noite, às vezes 1h da manhã. Isso por uns 4 anos da minha vida, sem sair de casa. Eu sabia que o sonho era distante, então eu não podia fazer por menos. E o único lugar que eu saía de casa eram as quintas-feiras para ir em grupo de oração. Bacana. Então essa parte da fé, minha mãe chora de escutar. Que porque bacana. Ela presenciou e sabia que o meu único dia que eu não fazia nada à noite ali de estudar era para ir lá conversar com o pai. Deus. Que bacana. Então serve aí pra gente de inspiração, né? Unir o esforço, a dedicação. E eu acho que nós temos que ter... Eu falo assim, ó, existe aquele ditado, né? Tudo sem Deus não é nada. E nada, a Bíblia explica. Sem Deus ele se torna um tudo na nossa vida, né? Você tem que ter esse apego. Se você não tiver, se for só do eu, né? Achar que eu posso, eu consigo, eu faço, eu não sou nada. Nós temos aí hoje o título do Eu Sou o Cara, né? Então, assim, você não é nada sozinho. Então, nós dependemos do eu sou, né? Que ele diz como eu sou. É dele que nós devemos depender, né? E as coisas vão... Porque assim, acaba que se o senhor olhar para trás hoje, parece que foi tudo meio que natural, né? As coisas vêm de uma base familiar, que a impressão que tem é que vocês tiveram uma base familiar, o senhor teve isso, uma base de fé, né? São conjuntos que as pessoas hoje, na sociedade de hoje, estão tentando destruir, né? Que é a base familiar e a base de fé. E querendo inserir no coração das nossas crianças, dos nossos jovens e no coração, doutor, dos nossos adultos, né? Porque hoje está muito distorcido também a vida adulta, né? E aí a gente vai ver o estrago lá na frente, né? Então o senhor é um exemplo de que dá certo fazendo do jeito certo. Do jeito que Deus nos ensinou a fazer, né? O caminho é aquele. É aquele. Não tem que desviar do caminho. Né? Então, você quer fazer o certo, chegar na sua meta, faça o certo. Faça o certo. Não tem. O resultado vem. Nunca se afaste. Princípio, de Deus, né? O nosso apóstolo fala muito sobre princípio. E é engraçado, você falou aí, parece que tudo aconteceu natural. Né? Você sabe que eu já parei para pensar isso? Falei, nossa, foi complicado, hein? Trabalhar, fazer tudo aquilo lá, estudar, escutar das pessoas que a gente não ia dar conta de passar, porque o que mais tem são pessoas que vão olhar para você, olhar a tua meta e falar assim, não, isso aí você não vai conseguir. E aí, olhar para trás hoje, realmente, às vezes passa a impressão que foi natural. Aconteceu. Né? E essas mesmas pessoas, muitas vezes, Deus... Eu falo isso para as pessoas, isso aconteceu muito na minha vida. Principalmente quando eu me converti, eu fui a primeira pessoa a se converter da minha família. Então,
não é maldade das pessoas, mas as pessoas não entendem aquilo que você está vivendo. E existe um monte de apontamentos na tua profissão. Eu trabalho com venda, então o não, a gente é presente nele o tempo todo. E coisas que eu tenho percebido que, não para as pessoas que falam isso naturalmente, mas para aquelas que têm má fé. Um dia Deus te coloca na frente dela, não para eu sou, mas para nos mostrar e para que a gente possa passar. Quando você receber um não, quando alguém disser para você, ó, não vai, põe nas mãos de Deus, seja honesto e vai dar certo, né? E um dia você vai ter essa oportunidade de repente, até incentivar essas pessoas, né? Exatamente. Não para vangloriar o eu, mas para mostrar, né, que você fez o certo. Para mostrar que dá certo. E dá certo. Que dá certo. Né? Que dá certo. Muito é muito legal assim, isso. Então, doutor... As reviravoltas da vida. Né? E aí viemos, então, saímos de Sales, né? Estudou, faculdade. Cheguei em Rio Preto, nunca tinha usado um tênis na minha vida. Aí eu cheguei lá cheio de galera que veio realmente do apartamento de São Paulo. Né? Carro zero, porque passou na faculdade e o pai deu. E os fazendeiros ali, que ali tem muito fazendeiro forte ali na região, né? Mas Rio Preto era uma faculdade muito visada na época já, e hoje mais ainda, né? Por conta do hospital de base e por conta de ser faculdade de medicina estadual. Então, às vezes, não era o pessoal de Rio Preto que passava. Entendi. Tinha poucos alunos ali da região. A maioria eram aqueles que estudaram nas melhores escolas em São Paulo e que conquistaram a vaga, né? E foram para lá. Então, eu encontrava a turma do basquete. Eu não sabia nem que era basquete na época, não, né? Ensinar basquete. Eu era do futebol, né? Eu era do futebol e do churrasco. Era da bola de capotão, né? Era da bola de capotão. Não vamos ficar falando, eu não gosto de ficar falando alguns termos aqui, não, porque o pessoal vai desconfiando da idade da gente, né? O senhor já falou aí quando se formou, né? Fala de capotão. O pessoal já começa a deduzir. Tem um pessoal que fica fazendo conta lá no grupo. E aí, chega em Rio Preto, eu tinha uma botina. E aí fui muito assim, caçoado, né, ridicularizado na época. E aí que eu fui entrando em contato com as diferenças, né? Porque até então minha vida, por 17 anos, era na cidadezinha pequena, na zona rural. E aí, de repente, você está em Rio Preto, uma cidade bem maior, tendo que morar sozinho e enfrentando diferenças culturais. Foi outra época muito difícil. Então, assim... encontrar pessoas socialmente diferentes, né? E às vezes que olhava diferente para você. E aí... Tem isso, né? Onde que foi a saída? Mais uma vez nos estudos. Então, se eu tinha uma enorme diferença financeira, ou às vezes de conhecimento do mundo aí fora, eu tive que mostrar estudando. No estudo, na dedicação. E aí, quando começaram a vir as provas, os testes, e aí eu fui mostrando que eu tinha aquele conhecimento, aí eu fui ganhando respeito daquela maneira. Que bacana. Então, e aí depois, lógico, aí hoje eu uso tênisinho, não uso mais a botina lá, né? Não uso sapatão mais. Mas era uma parte bem, assim, que eu não quis abandonar, não foi de propósito, nada disso, por conta, mesmo que eu falei no início, que eu jamais abandono minhas raízes e tenho o maior orgulho disso daí. Então, o senhor não tá online aí não, né? Ó, vou falar aqui, ó, vou falar pro senhor ver. Achei top a nossa live tá com bastante comentário aqui, ó. Antônio Pagliari colocou assim, ó, eu sou testemunha da garra e toda a dedicação do Ide, meu grande amigo. Cara, é meu irmão. Parabéns, Ide. É meu irmão que eu não tive, né? Eu sou filho único, mas o Antônio Carlos, a gente chama ele de ACP, Antônio Carlos Pagliari, é meu grande irmão. Sabe aquelas pessoas que você passa anos sem ver, mas o dia que você encontra parece que era ontem. E a presença é real, né? E a gente estudou junto, na mesma escola. Ele é um vitorioso na vida dele também. Saiu de casa jovem, foi conquistar o mundo. No começo, como jogador de futebol. Era centroavante bom, viu? Habilidoso. E bom. E depois deu vem uma bater bola com a molecada da igreja aqui. Eles têm uma turminha que vem dar uma aula pra essa molecada pé dura aqui. Reviravolta na vida dele. Tá em São Paulo gerenciando escolas hoje. Cara, que bacana. Fantástico, maravilhoso. Obrigado, ACP, por ter... Minha mãe, ó, Jane e o Sérgio. Você conhece? Minha mãe, você deve conhecer a Jane, do Sérgio, que era motorista da ambulância. Parece um ratinho.
Minha Tá mãe, brincando. a Jane, Tá tá aqui, ó. brincando. Ela escreveu aqui, ó. Sérgio. Tenho muito carinho por ele, meu filho. Que delícia. Me curou a aí. Jane, minha Puxa, mãe. amo seu pai. Eu já Seu sabia pai- disso, meu padrasto. Eu já sabia disso, mas eu deixei pra falar aqui porque eu sabia que ela ia entrar lá. Sério? Quando eles vão lá, eu reservo 2 horários para eles, porque um é para consultar, outro é para bater papo. E ela tá devendo uma visita lá, porque eu tô esperando a comidinha da roça que ela falou que ia fazer lá para mim. Não, eu vou marcar um dia. Nós já tava falando que nós vamos lá descer lá. Minha mãe tem um ranchinho ali. Pensa, é o dia inteiro cozinhando. Nós vamos marcar um dia, nós vamos lá comer uma. Ei, mãe, uma galinhada. É muito bom. Que surpresa. Né? Então minha mãe tá aqui toda feliz aqui. Adriana Celina Moreira, muito top, nossos adolescentes vão acreditar. Aqui, ó, quero esse Jaqueline Fernandes. Conhece a Jaqueline Fernandes? Jaque? É famosa Jaque. Gigante testemunho, grande motivação aos nossos jovens. Deus é maravilhoso por esse testemunho maravilhoso. A Jaque está aqui comentando. Rogerinho, né? Que você é seus grandes amigos fui aqui. Acolhido em Birigui por eles. Né? Por eles. Então, no começo, meio com desconfiança, né? Rogerinho, corretor. Aí foi me apresentar. Mas seu pai gostou aqui. dele, não gostou de início? Meu pai contou os podres aqui, Rogerinho. Ó. Assim, você vai ter amizade com corretor? Corretor não quer amizade com você, não. Corretor, eu trabalho com carro. Corretor e garagista, toma cuidado com esse povo, hein? Conheci a cidade inteira com o Rogerinho, andamos, visitamos. Pro fim, não comprei dele e ele ficou meu amigo e pai, praticamente. Entendi. Cuidou, me adotou aqui na cidade. Bacana. E aí meu pai conseguiu acreditar que existe corretores bons. Aí, através dele. Aí, que bacana. Tá vendo, Rogerinho? Ó, testemunho, hein, irmão? Ó, já divulgamos aí, Rogerinho, nosso grande corretor aqui. Se não comprar com ele, pelo menos um grande amigo, você vai ganhar. Ó, que slogan, hein, Rogério? Né? Então, ó, pessoal bombando aqui, doutor, nos comentários. Depois a gente vai lendo aí. Doutor, e vamos lá. Mastologia, porém, antes da mastologia vem... Eu fiz depois ginecologia da formação, antes, né? ginecologia. Então, a formação de medicina são 6 anos. 6 anos você passa por todas as áreas. E aí, ao final, você tem que escolher uma especialidade. Entendi. E na época eu acabei optando por ginecologia, que também é uma outra história bacana da vida, porque eu me formei, eu gostava muito da parte cirúrgica. Gosto muito de cirurgia. E eu sabia, eu ficava ali na dúvida entre cirurgia geral ou ginecologia. Porém, o que eu mais estudei na faculdade foi a parte ginecológica. Entendi. Porque existia um grupo na época chamado, eu nem sei se existe ainda, chamado Grupo Biologia e Saúde. Eram para os estudantes mais carentes, a gente tinha oportunidade de ir nas escolas para dar palestras falando de doença sexualmente transmissível, contracepção, sobre saúde dentária também. Ó, até comentei já com ele aqui em off, Jaque. Aí eu aposto, pastora Mirella, esse assunto aqui eu já dei uma ideia para a gente bater sobre esse papo com os nossos jovens, fazer um podcast, né? E pegar um dia com os nossos jovens para falar sobre, né? São temas... Importantíssimo, gravidez na adolescência, né? Então tem todo um suporte aí que pode ser oferecido e eu estou à disposição para falar. Que bacana. Porque era o que eu mais conversava. E a gente ia... Depois, porque medicina é tempo integral, então você fica de manhã até à noite praticamente na faculdade e 2 ou 3 vezes por semana a gente saía nas escolas de Rio Preto e região para dar palestras nos colegiais. E palestras, no final, você tinha que vender um livrinho da tua palestra, entendeu? Sim. Ganhava R$10 por livro que vendia. Chegava no final do mês, vendia 20 livros, eu tinha R$200. R$200 naquela época era dinheirinho. Não muito. O apartamento que eu dividia a República, os custos ficavam em torno disso daí. Então, não sobrava o dinheiro para ir para a festa, né? Então, aí tinha que... Então, bora estudar. Bora estudar. Mas pagava as contas vendendo esses livros mediante as palestras. Então, assim, era um assunto que eu estudei muito. Quando chegou no final que eu tive que tomar a decisão, o que eu vou fazer? Vou fazer ginecologia. Prestei a prova, continuei ali no hospital de base. Na época eram 2 anos de formação, hoje já são 3 anos. E aí eu tinha a ideia de terminar a ginecologia, e ginecologista precisa em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que você vai, tem criança para nascer. Tem, né? Então eu falei, bom, eu vou para o Mato Grosso, eu vou para outro canto e vou seguir minha vida. Entendi. Quando terminou, um professor meu me chamou. Falou assim, você leva jeito na parte de câncer.
A maioria das pacientes que têm câncer, elas são de uma idade mais avançada. Mais avançada. Então tem todo um jeito de lidar. Eu era muito jovem, eu me formei com 23 anos. Entendi. Com 25 anos eu estava como ginecologista. E por incrível que novo? pareça... Muito novo, né? Agora você imagina eu com 25 anos atendendo ginecologia e eu era bem mais novo do que as minhas pacientes. Então, até eu ficava um pouco acanhado. Entendi. E quem era o meu público-alvo que eu me dava super bem? Eram as idosas. As idosas. Porque aí as idosas eu abraçava, eu brincava e eu tinha todo não gerava um certo desconforto por questão de idade, né? Exatamente, né? Então, eu tinha muita facilidade em cuidar desse público. Foi quando um professor me chamou e falou, olha, por que você não fica aqui mais 2 anos e estende os seus estudos na área da mastologia? Que bacana. Aí eu falei, caramba, eu sou pobre, eu preciso sair do mundo aí, né? Ganhar uma grana. Vou ficar aqui estudando mais um pouco. Então, eram 6 anos da faculdade, 2 de ginecologia, eu fiz mais 1 ano de reprodução. Aí eram mais 2 anos de mastologia, ou seja, 5 anos depois dos 6. Falei, tá bom. Vamos lá. E aí, hoje, eu sei que Deus, mais uma vez, me colocou no caminho certo de eu ter escutado isso. Doutor, colocou, porque ó, eu conheço minha mãe, ela deve estar chorando. Ela deve estar chorando, porque essas pessoas, assim, principalmente as pessoas de mais idade, elas são muito carentes, né? E, normalmente, assim, na nossa idade, acho que nós temos quase a mesma idade, quando a gente fala de pessoas mais velhas que a gente, são pessoas de cultura mais simples ainda na nossa região, né? Pessoas que vieram de cidadezinha pequena, de sítio, ainda não é a geração que foi criada na grande cidade, né? Que seria nós um pouco mais velho. Mais uma vez, pessoas era a facilidade mais que carentes. eu tinha de lidar, porque eu venho dessa parte. Então, assim, o assunto ficava fácil. Era mais... A cultura, você entendia mais dessas senhoras. Então, tinha muita proximidade. Que legal. Então, facilitava bastante, até hoje, né? Então, facilita muito. Por exemplo, falar, saiu a mãe do corpo. Hoje, você falar mesmo para um estudante de medicina hoje, o que é mãe do corpo? Você sabe o que é mãe do corpo? Eu não faço nem ideia. Quem faz parto de vaca no sítio sabe o que é mãe do corpo. Quando o útero sai junto com o bezerro, entendeu? Entendi. Aí fala, o útero saiu para fora da mulher, que existe, então saiu a mãe do corpo. Fala para mim hoje isso, fala, tá repreendido em nome de Jesus, eu não sei o que é, ué. Tá certo. Doutor, vamos lá, mastologia. Nos explica um pouquinho sobre mastologia, câncer de mama. Os homens aí vão se impressionar, igualzinho eu me impressionei quando eu fui estudar, doutor. E aí eu falei, mas será? Depois o senhor entra, conta pra gente sobre mastologia. Bom, mastologia, então, como eu falei no início, é a área que cuida de toda a saúde mamária. Então, não é só cuidar de câncer de mama, né? Então, varia desde dor na mama, desde inflamações na mama, desde problemas como mastites, que são os aleitamentos, né? Desde a prevenção ao câncer de mama e também ao tratamento do câncer de mama. Não só o tratamento com a cirurgia, mas com a quimio e a radioterapia. Então, essa área é muito abrangente na saúde da mulher. O que acontece é que as mulheres, às vezes, não estão acostumadas com essa área da ginecologia, né? Porque, na verdade, é uma subespecialidade. Então, quando ela tem um problema, ela lembra do ginecologista. E aí, hoje, elas têm a opção de tratar a parte ginecológica, sim, fazer os seus exames de rotina com o ginecologista. Porém, se existe um assunto específico da mama, e aí não só das mulheres, mas dos homens aí também. Que tá. E eu atendo todos os dias 1 ou 2 homens no consultório. Todos os dias, sempre. E pode ser de criança até senhores. Não é câncer o mais frequente, mas a própria tetinha. Você já deve ter visto ou ouvido falar de ginecomastia, que é o crescimento da tetinha no homem. E se é um adolescente mais vaidoso, às vezes tem uma vergonha, vai lá para saber se tem algum problema. Entendi. Existe tratamento cirúrgico para isso. Nos mais idosos, existem muitos medicamentos que dão dor na mama, então a gente acaba tratando de dor na mama no homem também. Então, assim, é um assunto muito abrangente. Então, a mastologia hoje me ocupa praticamente, eu digo assim, 80% do meu dia. Entendi. No consultório, eu só faço a parte de mama e os outros porcentagem aí que eu atendo a parte de ginecologia é voltado
para a residência médica. Entendi. Porque aqui em Birigui nós temos agora o programa de residência médica, então nós estamos formando ginecologistas. Entendi. E eu fiquei muito feliz, lisonjeado aí de participar do corpo clínico, e eu sou um dos professores que acaba ainda ensinando o pessoal aí que prestaram a prova, que vieram e que estão aproveitando a estrutura da Santa Casa nossa para sair especialista em ginecologia. Entendi. Então, essa é a minha função. Doutor, eu acho que a pergunta, pelo menos para mim, né, a pergunta básica, né, do câncer de mama, da mastologia. Como eu identifico quais são os primeiros sinais que eu posso ver? Né, a gente vê na TV, mas não custa a gente repassar. Os jovens estão assistindo, né, e vai alcançar muita gente. A internet tem esse poder. Eu vou ensinar de um jeito diferente. Pega o seu braço aí. Meu braço? Só que vira esse ossinho aqui, ó. Você tá vendo esse ossinho, você aí? Esse ossinho aqui. Todo mundo que tá em casa vai aprender a fazer isso aí, ó. Mostra Coloca aí. Aqui em mim. Esse ossinho aqui, ó. A mulher fica olhando para ele assim. A mulher tem que olhar para a mama. Faz de conta que o seu braço e esse ossinho é sua mama. É a coisa... As mulheres têm medo de se tocar, medo de ver, porque não sabe o que fazer. Entendi. E eu vou te ensinar de uma maneira que assim não tem como quem está em casa, quem está escutando, não aprender. Você tem que olhar para a mama primeiro. Certo. E doença ruim, geralmente levanta o calombo, que é o que a gente fala abaulamento. Então, levanta um calombinho. Como se fosse esse ossinho aí. Que eu estou vendo daqui Exatamente, você está vendo... Mas assim, pessoal, vocês vão ver que eu aqui olhando, eu vejo o assento do... E aí, a maneira correta de palpar não é com a pontinha dos dedos. Muitas mulheres acabam ficando com medo palpando com a ponta dos dedos. Agora você vai fazer diferente. Pode tirar o microfone aí e vai massagear o seu antebraço aqui com os 4 dedos, como se estivesse passando um creme. Não está tudo lisinho? Agora passa em cima do calombinho. É duro? Você já nota a superfície, né? E dói alguma coisa? Não. Nada. Isso é como se fosse achar um câncer de mama. Então, câncer não vai doer, não dói. Não dói. Só sentir que existe algo ali diferente. O calombo diferente. Porque quando você põe a pontinha dos dedos, às vezes ela é uma mama que é cheia de ondulaçõezinhas, que são as glândulas ou as gordurinhas, ela palpa bolinha de gordura. Pode mudar ali no momento. A textura, de acordo com o ciclo menstrual, né? Quando ela está para menstruar, a mama fica mais empelotada. Então, é melhor até examinar no período pós-menstruação, que é a época que a mama está menos sensível. Entendi. E o jeito certo é desse jeito, fazendo como se fosse uma massagem. Então, lá no chuveiro, passando um creme ou sabonete, vai massagear, procurando como se fosse esse ossinho aí. Difícil? Não. A gente pensa no banho, por exemplo, que já está ali com sabonete, né? Vai fazendo na hora de se lavar mesmo, Só vai ficar preocupado se achar coisas diferentes. Então, por isso que tem que se autoexaminar mensalmente e, ao identificar como se fosse esse ossinho, uma coisa que não existia antes, e aí, de repente, tem um calombinho ali, isso é preocupante. Entendi. Fora isso, a mulher pode fazer, além do autoexame mensal, uma vez por ano, um exame de imagem que é complementar. Entendi. Se ela tem acima de 40 anos, já cabe a mamografia. Certo. Então, ela vai fazer anualmente, enquanto tiver uma expectativa de vida aí, que ela esteja saudável. Então, não existe uma idade para parar de fazer mamografia. Tanto é que o câncer de mama ele é mais comum nas idosas. Então, quanto mais idade, mais chance de ter câncer. Normalmente, né? Existem os casos de exceções, mas normalmente qual é a idade que começa a ter o maior número de ocorrências com o câncer? Eu vou até puxar um gancho aí para falar uma coisa muito triste que acontece no nosso país, tá? Mas normalmente a idade é o principal fator de risco para câncer de mama. Ou seja, quanto mais idade, mais câncer. Só para você ter uma ideia, acima dos 80 anos, 10% das mulheres vão ter câncer de mama. Isso é um número muito grande. Acima dos 80 anos. A notícia boa disso é que quanto mais velhinha ela é com o câncer, mais fácil de tratar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais jovem, mais difícil para tratar. E o que é a notícia triste? É que, assim, a idade de começar a fazer exames, a gente orienta aos 40 anos, né? Sempre, Só que, certamente, quem está nos ouvindo já ouviu ou conhece
mulheres abaixo de 40 anos com câncer de mama. Ou seja, ela não estava nem na idade para começar a fazer rotina. E aí já é diagnosticada. Então, o Brasil, diferente do resto do mundo, ele tem uma incidência aí de quase 15%. Quase 15% dos cânceres abaixo dos 40 anos. Entendi. E não adianta fazer mamografia nessa população de rotina. Primeiro, porque vai onerar o sistema público. Não adianta você começar a fazer mamografia lá com 30 anos. Seria muitos exames. O Brasil não tem aparelho de mamografia para fazer, nem da população que tem idade para fazer. Nosso sistema de saúde não suporta, né? E também porque a mama dessa mulher muito jovem é uma mama muito firme, que é o que a gente chama de mama densa. A hora que aperta lá no aparelho de mamografia, não espalha direitinho para conseguir enxergar lá dentro. Então, às vezes, mesmo se ela tivesse um carocinho ali, se fizer a mamografia, não vai ver. Então, não adianta querer ficar fazendo. O exame que a gente acaba escolhendo é o ultrassom. Mas aí, nessas situações que eu te falei, entendi. Quando acha, identificou o nódulo, tem que fazer o ultrassom. Então, identifiquei, mais do que rápido, já procuro... Normalmente a mulher já tem. Normalmente a mulher já tem ali os médicos que é de rotina, né? O próprio ginecologista vai direcionar, né? O mastologista. Então procura o médico o quanto antes, rápido, né? E como hoje a rapidez é o mais importante. Por quê? Quanto menor o tamanho do câncer quando descoberto, mais chances de cura você tem. Entendi. Então hoje você tem tumores que você pega abaixo de 1 centímetro. Detecção muito precoce. Só que essa mulher para você... Ponta de uma caneta, né? 1 centímetro. Ponta de uma caneta. Se você está fazendo os exames. Porque esse nódulo de 1 centímetro, geralmente ele não é palpável. Entendi. Não dá para sentir. Quando você vai sentir esse nódulo na mama, geralmente ele já está em torno de 2 centímetros. Para você conseguir. E se é uma mama também muito volumosa ou muito dura, às vezes ele está lá dentro e já tem seus 2 centímetros e ela também não sente. Percebeu. Então, só através dos exames preventivos mesmo, que é a mamografia e o ultrassom na idade Por adequada. isso a importância da rotina nos exames, que não é uma cultura... Olha, eu conheço muita gente, minha mãe hoje ela mantém lá rigorosamente em dia os exames, ela já te avisou que dia 19 já está marcado, então ela está indo lá. Então, assim, hoje a gente até por isso... Que assim, sua mãe... Só depois que acontece, posso né? Lógico, falar? Eu tenho certeza que ela não vai e ela serve de exemplo. jeito nenhum. A sua mãe, ela está curada. Sabe por quê? Ela pegou no estágio pré-câncer, fazendo os exames de rotina. Sim. Ela não sentia nada. Ela foi lá, fez a mamografia, deu uma alteraçãozinha, já tratou, já operou, não precisou tirar a mama, porque pegou ali bem no comecinho e está tratado. Está fazendo só os seus exames de rotina, como qualquer outra mulher. Né? Então, era para ser assim, para todo mundo. Então, dá desespero o contrário. Quando a mulher não faz... Quando chega lá já está grande, às vezes já está com metástase, já espalhou, e aí? Entendi. Esse é complicado para tratar. Existe o câncer da mama em si, isso é mais genético? Existe algo que pode desencadear isso? Como que funciona? Né? Para a gente pensar no pré, né? Muita gente acha que porque não tem ninguém na família, eu não tenho risco. Aí que se engana. Só 5% dos cânceres que aparecem nas mulheres de mama tem relação familiar. É muito pouco. Só 95% das mulheres vai aparecer o câncer e ela não tem ninguém na família com câncer. Eu falo, mas eu não tenho ninguém, doutor, como é que eu tive isso? Aí vem a sua pergunta. Quais são os fatores de risco? De onde vem esse câncer? Então, o câncer de mama é diferente, por exemplo, do câncer de garganta e câncer de pulmão que está relacionado ao cigarro. Você fuma, você vai ter câncer. Não, com certeza. Sim, teoricamente mas o risco seria isso, é muito próximo, né? Isso. O de mama não existe uma explicação. Ele é multifatorial. Mas a maioria desses fatores está relacionada à parte hormonal da mulher. Entendi. Exposição hormonal ao longo da vida é uma das principais causas. Então, por exemplo, desde a idade que a menina ficou mocinha, menstruou, ela já tem hormônio no organismo dela. E vai parar esse hormônio quando ela entrar na menopausa. Essa idade de exposição hormonal, quanto maior, mais risco
de desenvolver doenças da mama, porque a mama responde muito a estímulo hormonal. Então, o uso de anticoncepcionais de alta dosagem é muito mais hormônio para essa mulher, oferece um certo risco, pequeno, mas oferece. Sim. Fazer reposição hormonal, ou seja, ela entra na menopausa e aí vai repor esse hormônio por mais alguns anos. Então, você estendeu o tempo de exposição a esse hormônio, isso também favorece. Entendi. E o pior de todos, sabe de onde vem o nosso hormônio, o seu, homem, e o da mulher? O principal, aqui ó, gordurinhas. Gorduras. Na gordura existe a conversão dos outros hormônios aí, principalmente androstenediona, não vou entrar em detalhes, assim, mas existem conversão. Então, quanto mais gordurinha a pessoa tem, existe a conversão para estrogênio, que é o hormônio feminino, que nós homens também temos, em menor quantidade, mas temos, que vai lá na mama, no homem fazendo crescer a tetinha e na mulher estimulando as células a um risco elevado de câncer. Então, hoje, você quer prevenir de câncer, o que você tem que fazer? Cuidar da saúde. Vai para Change. Olha lá, vamos pegar o gancho. Vai para Change, né? É isso aí. Então, um dos principais fatores de risco, né, sem ser a história familiar, está envolvida essa exposição hormonal. É alimentação, dia -dia, cuidar da saúde, caminhada matinal, né? E hoje a nossa sociedade ela está totalmente infiltrada no que não é bom, né? É lanche semana toda, é a mesma comida caseira hoje é gostoso, né? É pesada. Nossa alimentação natural hoje já vem contaminada ou intoxicada, né? Mas hoje é a mudança do padrão de vida, que é aquela vida rural que a gente foi apresentado, né? E hoje a vida industrializada dos grandes centros. Eu vi essa semana agora, eu vi o pessoal comentando, né? A gente vê lá, vida saudável, né? Comer bem. Aí o cara me fez uma matéria do tomate e falou a porcentagem de veneno que tem no tomate. Falei, agora, né? Você não tem sabe, que comer tomate para prevenir o câncer, né? E aí, mas o tomate está contaminado. O cara me falou uma porcentagem de veneno, não lembro, mas é altíssima. Eu falei, meu Deus, agora, né? Mas ó, o nosso dia a dia, a nossa estrutura, o mundo está evoluindo para facilidades. Só que essa facilidade traz consequências. Com certeza. Então, hoje você quer trabalhar mais. Eu quero ganhar dinheiro. Então, você sai de casa praticamente de madrugada e volta à noite. Come porcaria no serviço. Na hora, quando come, na hora que der. E vai perdendo dias de sono, vai perdendo qualidade de vida, não faz atividade física, porque hoje está tudo industrializado, tudo, né? Hoje, raras as profissões, porque antes você tinha o povo trabalhando força braçal. Sim. Hoje não queima mais caloria, hoje não se faz isso. Então aí, você quer ter o tempo para ir lá na Change, vai lá. Que hora que você vai? Você trabalha que nem um louco. E aí vai perdendo saúde, vai perdendo qualidade de vida. Então tudo isso influencia no aparecimento das doenças. Entendi. Né? Então é a rotina que foi mudada. A gente está correndo atrás do quê? O que você quer? É que nem fala, né? Faz a correria na sua vida inteira para ganhar o dinheiro, depois acaba com o dinheiro cuidando da saúde e não vai sobrar dinheiro no final das contas. Né? Sofrimento. E a nossa saúde é dada. Não adianta você ter feito 30 anos de coisa errada. Aí você fala, não, com 60 anos eu vou parar, aí eu vou cuidar da minha saúde. Você já não tem mais a sua saúde. Como é que você ficou 30 anos numa correria, sem cuidar do seu corpo, e aí depois com 60 anos você acha que quando aposentar você vai ter tempo para fazer isso? Não vai. Então, doutor, vamos lá. Então, fizemos ali o autoexame, né? O autoexame desconfiou ou fez o exame de rotina, desconfiou do nódulo lá na mama. Desconfiamos, vamos procurar o especialista, o médico, que nem eu disse, a mulher normalmente já tem ali, né, já de rotina para onde correr, né? Depois nós vamos deixar o endereço novamente da clínica. Para quem não tem, nós vamos direcionar e pode estar ligando, tirando as dúvidas com o senhor. Chegou lá, como que é o tratamento, como que é o acompanhamento dessas pessoas, como que funciona? É doloroso, é simples? Depois que identificou, o senhor chegou lá e identificou que a pessoa tem ali
algo realmente, não sabe se é maligno? Existe... Como funciona? O primeiro passo é assim, você fazer o exame para mostrar se aquele nódulo que ela sentiu realmente tem um certo risco. Entendi. Porque algumas vezes você tem 100% de tranquilidade e fala que aquele nódulo não é câncer. E aí você pode simplesmente fazer um acompanhamento e se ele parar de crescer aquele nódulo, ou seja, você já sabia que não era nada e não está crescendo. Então, se não incomoda, não precisa tirar. Entendi. Deixa lá. É diferente quando você olha para um nódulo, faz o exame e ele já é suspeito para câncer. E ele evolui num tempo rápido, tipo... Depende. Os mais agressivos, sim. Os cânceres são diferentes. O não que seria existe... esse tempo? Tipo, a pessoa foi lá hoje, quanto tempo ela já nota uma diferença? Palpável, por exemplo? Os nódulos, geralmente, quando vai, já é palpável, né? Ela já está preocupada, ansiosa. Mas se você demora ali em torno de 2 semanas já para efetivar o tratamento, nessas então 2 semanas, rápido. O câncer já pode, às vezes, dobrar de tamanho. Entendi. Mas depende do subtipo. Então, existem aqueles mais agressivos e existem cânceres que são mais lentos, não são iguais. Entendi. Então, não é tudo assim. Então, por exemplo, eu pego câncer já diagnosticado, que eu fiz a biópsia numa senhorinha. Aí ela vai tratar dali 2 semanas que liberou a cirurgia dela. Aí eu vou lá medir e às vezes ele está do mesmo tamanho. Então ele não cresceu. Por quê? Lembra que eu falei que nas senhorinhas ele é mais indolente, devagar, Sim. Né? Não é tão agressivo. Diferente, às vezes você pega numa jovem, coisa de 2 semanas ele pode ter o até emocional dobrado de tamanho. deve envolver muito isso também, né? O emocional, eu posso aí a gente explicar de 2 maneiras, né? Sim. A maneira espiritual, que eu acredito muito na sua fé. Sim. E também na parte médica, que quando você está muito tenso, muito nervoso, libera muito cortisol, que é um hormônio do estresse no seu organismo. Sim. Isso atrapalha a sua defesa do organismo, diminui as suas células de defesa. E já foi feito estudos falando do temperamento dessa pessoa. Entendi. A pessoa que é mais pessimista, sabe aquele que duvida de tudo? Sim. Ah, descobri uma doença, aí vou morrer. Já, vou morrer. Nem tem e já fala que tem, né? Foi meu Deus. provado que essa pessoa pessimista, depressiva, a defesa dos leucócitos lá, que são as células de defesa do nosso organismo, são piores. Diferente do otimista, Entendi. do que, não, meu Deus já me curou. Exato, é isso que eu ia falar. Meu Deus já me curou. Indiretamente e totalmente relacionado à fé, né? Você não sabe a felicidade que eu fico quando você dá o diagnóstico, ela fala assim, não, meu Deus já me curou. Já me curou. E aí eu aproveito para falar isso no consultório. Entendi. Porque eu falo, é exatamente assim que eu quero te ver. Porque às vezes realmente a pessoa está curada do câncer, só que não curou do câncer na cabeça. Da mente. E aí ela continua aquela mesma pessoa, pessimista, depressiva, com as respostas imunológicas, né, respostas de defesa do organismo, lá embaixo. Entendi. Esse câncer tem mais chance de voltar. Entendi. Nós vemos isso em outras áreas, né? Às vezes a pessoa está curada, porque querendo ou não, o remédio é droga. E eu imagino que faz bem pro problema, mas não faz tão bem pro restante do corpo, né? A intoxicação por ele. E muita gente vive aí à base de remédio, já não tendo um problema, né? Mas criando para si um problema, às vezes, na mente, né? O jeito que ela encara a vida depois dessa notícia é importantíssimo. Entendi. Então, eu falo, seja a pessoa que vai sair daqui com a mente já curada. Entendi. Com a sua fé estabelecida. Porque se você sair daqui, e eu tenho vários casos de pacientes que eu sei que a doença não vai voltar, já se passaram mais de 10 anos que está tratada, só que qualquer coisinha que aparece, ai meu Deus do céu, já vai lá desesperada. Porque o câncer não saiu da cabeça dela. E tem gente como a Jane. Ela, e tem gente como a Jane. Eu adoro, super otimista. Chega lá, vem aqui porque eu tenho que vir mesmo, viu, doutor? Porque eu sei que eu não tenho nada. Tem gente como a Jane, né? Eu conheço essa senhorinha que gostoso, aí, amada. Que gostoso. Mas o tratamento, então, é esse. Você diferenciar o nódulo, aquele que é suspeito vai para a biópsia, e aí, sendo feito a biópsia,
vai instituir o tratamento adequado. Entendi. Você tem que saber que subtipo que é. Então, se é aqueles mais difíceis de tratar, geralmente essa paciente obrigatoriamente vai para uma quimioterapia. Entendi. Hoje, como você falou, quimioterapia é droga, é remédio. Tem os seus efeitos colaterais, é danoso, mas... É necessário. É necessário hoje, Entendi. baseado na medicina, estão vários estudos sendo feitos, igual outros cânceres, por exemplo, o melanoma, que é um câncer gravíssimo. Hoje você já tem tratamento com a imunoterapia. Então, você dá remédio que vai estimular suas células a se defender daquele câncer. Entendi. Porém, no câncer de mama, isso ainda está num processo bem inicial de estudo. Então, ainda hoje, a quimioterapia se faz importante para os Ainda é o mais recomendado. Para os cânceres mais agressivos. Em contrapartida, você tem câncer, como eu disse, bem lento, bem devagar. E esses cânceres, você faz um estudo lá dele, né, através da patologia, você descobre o subtipo dele. E aí, às vezes, a paciente nem precisa ser submetida a uma quimioterapia. Tá. Quando a gente descobre isso, vou falar porque, né, a gente já comentou aqui sobre minha mãe. Primeira coisa, né? Mesmo com a fé, mesmo com Deus, mesmo com a certeza, mas dentro da gente a gente entra num certo medo. Porque quando fala essa palavra câncer, né, é um terror, né? E o senhor me deu uma notícia excelente, né, doutor? O índice de morte por câncer de mama. O câncer de mama, ele é o mais prevalente entre as mulheres, tá? Se a mulher for ter um câncer, 30% deles é de mama. Os outros 70% de cada 3, é de todos os um é outros. mama. De cada 10, 3 é mama. 3 é mama. 3 é mama. Ele é muito frequente. Porém, a mortalidade é baixa. Entendi. Então, só para você ter uma ideia, é descoberto, em média, no Brasil, tá? Isso é dados do ano passado, 66 mil mulheres com câncer. E a taxa de mortalidade é menos de 18 mil. Ou seja, muitas estão descobrindo, mas não é sinal de que vai morrer do câncer de mama. Geralmente, essas que estão dentro dos 18 mil é porque pegou a doença já no estágio bem avançado. E eu sempre digo lá no consultório, falo, você acha que você vai morrer desse nódulo aí que está na sua mama? Você não morre dele. Na mama, ninguém morre do câncer na mama. Na mama, não morre. Qual que é o medo do câncer? É ele voltar em outro lugar. E para isso, você tratando da maneira correta o mais rápido possível, isso diminui muito a chance de vir uma metástase após alguns anos. Né? Entendi. Hoje, para a gente falar que a paciente está curada do câncer, a gente fala 10 anos. 10 anos. 10 anos sem voltar à doença. Entendi. Essa paciente... E hoje, acho que o grande... Porque assim, o ser humano ele é ligado ao físico, né? E o grande medo da mulher, principalmente... Eu falo assim, ó, eu falo porque eu ouço. Eu gostaria de estar enganado. Mas tanto quanto o medo de não superar isso, é o medo da mutilação, o medo de ter que retirar a mama. Como que é isso hoje, doutor, com esses novos tratamentos, com o avanço, como que tá? Felizmente, teve uma evolução brilhante nos últimos 20 anos. Hoje existe uma subespecialidade ainda da mastologia chamada oncoplastia ou oncoplástica, ou seja, é a plástica voltada para o paciente oncológico com câncer. Então, desde a década de 90, estudos sendo feitos na parte da mama, já descobriu que retirar a mama, que é a mastectomia, que é tirar tudo, não é o melhor tratamento. Não precisa ser feito isso, exceto no pior tipo de câncer, que é o que a gente chama de triplo negativo, e em pacientes jovens. E ele é mais raro. Ele é mais raro, ele né? é mais raro. Em torno de 13% dos cânceres só de mama é desse triplo negativo. E se tiver, então, esse triplo negativo numa paciente jovem, está indicado a retirada da mama. Porém, essa retirada da mama não é mais as cirurgias mutiladoras que existiam antes, que ficava praticamente reto. Somente com a cicatriz. Somente com a cicatriz. Não. Hoje a gente consegue deixar a pele, tira-se o conteúdo da mama e na mesma cirurgia se coloca a prótese. E ela sai de lá e a gente consegue, então, dar esse conforto para a paciente que vai se olhar no espelho. E algumas, e eu tenho
algumas amigas, eu falo amigas já, seguidoras aí, que falam, doutor, minha mama ficou mais bonita do que estava antes. Saiu melhor que a encomenda. Saiu melhor. Não queria, né? Não estava querendo pôr a prótese antes, mas agora resolveu. Então, hoje em dia, quando existe a indicação de retirar as mamas, tá? Inclusive no SUS, isso não é tratamento de convênio particular, não. Existe lei que fala do SUS que está disponível já a oncoplastia, que é já colocar a prótese no mesmo instante da cirurgia. Então, uma pessoa que, de repente, vai precisar passar por esse procedimento, tem que ela seus direitos. Pode ir atrás, que por direito ela tem o direito. E ela recorre isso a quem? Ao médico? Ela precisa procurar um órgão para isso? Onde ela vai atrás disso? Sempre que eu tenho oportunidade, às vezes a paciente passa comigo e ela vai continuar o seu tratamento pelo SUS. Infelizmente, aqui em Birigui, a gente não consegue dar esse suporte, porque precisa toda uma liberação de alta complexidade para ser feita no município, mas estamos trabalhando para isso, porque o meu grande sonho é exercer esse trabalho aqui. Tá? Então, quando ela tem a oportunidade de passar comigo e vai continuar o tratamento, eu dou essas orientações para ela não chegar lá, coitadinha, sem saber aonde vai pisar. Então, ela tem que saber os seus direitos, tem que saber, porque hoje câncer de mama é tudo protocolado. Nenhum médico faz o que quer. É assim, ó. Que tipo de câncer que é, que tamanho de câncer que é, qual a sua idade? Faz isso. É outro tipo, outra idade, tamanho diferente. Faz isso. Ninguém faz o que acha. Tá tudo protocolado. Então, assim, só de saber qual a sua idade, o tamanho do tumor, como que subtipo que é esse tumor, eu já consigo dar o direcionamento inteiro para ela. Falar assim, ó, você vai ter que fazer químio ou não, você vai ter que tirar a mama ou não. Então, porque não é o que eu acho, é o que tem que ser feito. Então, quando ela chega lá no SUS, já sabendo disso, de certa forma, o médico que está atendendo já sabe que ela não é uma bobinha que não sabe dos seus direitos. Não, sabe dos direitos e pode cobrar os seus direitos. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer avanço, por enquanto. né? Porque eu imagino que para a mulher, mesmo que a cirurgia aí ajudou na saúde, mas o fato dela... que é importantíssimo para a mulher, acho que é algo, né, que não dá para discutir, mas a mulher pensar na possibilidade de não ter uma mama, aí entra a questão psicológica. Eu acho que, né? Tem autoestima, né? Por isso que hoje, com certeza foi por isso que já se agregou isso. Senão, às vezes, a pessoa se complica lá na frente, até pelo outro motivo, né? O motivo de não poder ter estética. Exatamente. Né? É muito legal isso daí, muito bom isso daí. Mas eu tenho uma história muito bacana de uma mulher que, inclusive, operou comigo. Naquela época, ela não quis a reconstrução. Foi, eu acho que no ano de 2005. E ela fez a cirurgia, falou não. E ela não era velhinha, não. Ela tinha em torno aí de seus 60 anos de idade. E o casamento dela já não estava lá muito, aquelas coisas. Falou, doutor, quer saber? Tira minha mama, eu não vou fazer reconstrução. E aí, eu falei, mas não, por favor, pelo amor de Deus, eu não gosto de fazer isso. Mas foi tão conversada, ela se mostrou tão tranquila com aquilo lá. O que aconteceu com a vida dela? Eu costumo falar isso de testemunho. Ela mesmo sem a mama, o casamento dela, aí o marido brigou. Onde eu já se viu, eu não vou aceitar uma mulher sem a mama aqui em casa. E eles se separaram. Tudo bem que não é o certo, mas se separaram. Sabe o que aconteceu? Ela arrumou o antigo namoradinho dela, da infância, casou e ela exibia. E ela brincava, doutor, hoje eu sou monoteta. Eu fico uma só. Se eu quisesse, doutor, eu podia colocar aqui no meio do meu peito. Eu sou a mulher mais feliz do mundo com uma mama só. Ou seja, houve uma mudança de mentalidade, uma mudança na base dela, que ela conseguiu superar. Eu acho que é o caso ápice do meu tratamento. E assim, né? Eu acho que são pessoas que Deus levanta, às vezes, com um poder de superação, até para ajudar outras pessoas. Você né? vê? E eu testemunho isso porque... tem muitas senhoras que eu acabo acompanhando que operaram há 20 anos e não quiseram fazer reconstrução, apesar que existe, tá? Mesmo ela sendo tratada há 20 anos e ela quer fazer a reconstrução, tem como colocar gordurinha com prótese e ficar bonito. E
essas senhoras que ficam depressivas com esse assunto, eu costumo dar o exemplo dessa paciente, que com uma mama só, ela fez uma reviravolta na vida dela e conseguiu, assim, hoje ela está curada, 2005, nós já passou de 15 anos de doença e ela está super feliz da vida. Entendi. Com essa história. Doutor, eu gostaria que o senhor ampliasse alguma informação que de repente o senhor acha necessário dar sobre o assunto, algum direcionamento. Eu acho que assim, pelo menos para mim, eu falei pro pessoal, quem tiver dúvida aí, ó, pode colocar aqui no grupo, que a gente vai passar pro doutor. Gostaria que o senhor explanasse alguma informação que o senhor acha necessário passar para as mulheres que estão nos assistindo, os jovens que estão nos assistindo, as meninas, tudo, para que a gente possa fechar, porque para mim foi top. Não, né? O Luciano estava um pouco preocupado, né? No começo, doutor, é um assunto muito específico. O que a gente vai conversar? Eu falei, ó, vamos fluir o assunto. Curioso eu sou. Muito certo, muito certo. Eu acho assim, você deixou eu falar os pontos importantes. Ideais. Você questionou sobre o autoexame, você questionou o que faz, dependendo do nódulo. Você falou do tratamento, a gente falou da prevenção. Você está de parabéns. Bacana, obrigado. Adorei. Você está um ótimo entrevistador de assuntos médicos aí. Parabéns. Tá certo aí. Vamos trazer as outras linhagens aí, né? Os outros especialistas. Gostaria muito de voltar pra gente bater papo. Para conversar com os adolescentes. Também eu trabalho na parte de oncologia geral. Entendi. Da oncoginecologia, né? Então, assim, câncer de útero, câncer de colo do útero, câncer de ovário, que são outros cânceres muito prevalentes. Não tanto quanto de mama. Eu acho que o assunto não dava para também abordar todos esses outros temas, mas eu vou ficar muito à vontade para conversar com certeza, com você. Nós vamos marcar aí, vamos. Eu acho que eu penso assim, ó, se não for para ajudar, não tem, para mim pelo menos não tem intuito, né? Então eu acho que esses tipos de assuntos, eu falo assim, a gente não tem ideia de quantas pessoas estão assistindo e vão assistir. Né? E na maioria das pessoas, a gente, como eu disse, eu estudando, eu me surpreendi. Né? Gostaria que o senhor falasse aí da parte do homens, né? Porque assim, todo mundo, a hora que o senhor me falou sobre esse assunto, a Jaque comentou, eu falei, mulher, né? Saúde da mulher. A hora que eu li lá sobre homem, então eu falo assim, dentro de tudo isso que a gente disse, tem gente que tinha lá dúvidas sobre, vou ser mutilada, né? Então é importante para a gente dar essa segurança, para a gente ajudar, principalmente o emocional dessas pessoas. Eu acho que todo tipo de assunto, ele é importante quando a gente coloca ele de uma forma para ajudar as pessoas, né? Isso é bem legal. Poxa vida, eu queria que isso se expandisse e eu fico muito feliz assim, de poder ajudar e divulgar a mastologia, né? Porque tanto homens quanto mulheres, né, podem passar por isso. Os homens, lógico, numa porcentagem muito menor. Né? Geralmente a incidência de câncer no homem é de 1 para cada 100 mulheres. Então, assim, é bem raro. Eu sei que na minha vida eu tratei só de 7 homens com câncer de mama. Mas o tratamento é o mesmo, com os mesmos problemas, com as mesmas chances de cura ou de desfecho negativo. Então, assim, tem que passar por quimioterapia, cirurgia, é igualzinho. Né? Eu falo assim, ó, por exemplo, eu penso que se eu tivesse algo, eu não saberia. Para mim, seria, de repente, ter uma coisa normal. Hoje você aprendeu. Né? Procurar... Eu tenho certeza que os homens aí, né, tipo assim, querendo ou não, valeu já 100% para mim. Porque... às vezes, por não saber do problema, você não sabe que tem ele, né? Exatamente. Hoje, os níveis de doença, quando falam de índice de doenças, aí de problemas, aí fala, mas tantas por cento das pessoas não sabem que tem. Né? Então, informação é importante isso, tudo, né? Para mim, por exemplo, valeu muito disso. Eu achei muito importante. Eu que agradeço, né? Você poder ter aberto esse espaço para divulgar mais uma ação aí para divulgar a mastologia para as pessoas. Bacana. Que às vezes, que nem você, eu fiquei decorando lá aqui que era mastologista. Não, até para mim eu fiquei um dia só para conseguir falar mastologista. E por incrível que pareça, as mulheres não sabem que existe a especialidade que cuida exatamente das doenças da mama. Né? Entendi. Então, você ter aberto esse espaço. E digo, eu gosto muito de falar, já dei muitas entrevistas. Mas o Ministério CAP me deu a oportunidade de falar além da medicina. Legal. Então, o que você questionou da minha vida e ter dado a oportunidade para eu mostrar de onde eu venho, como eu cheguei até aqui, isso nenhum lugar me deu
oportunidade. Então, assim, eu saio daqui lisonjeado, feliz e orgulhoso dessa história. Eu que agradeço, foi muito top. Que Deus fez e com planos, como eu disse, de atuar em Birigui, ajudando a população quando trazer a alta complexidade para cá. Show de bola. Quero estar à frente para poder operar essas pacientes com câncer aqui na nossa cidade, que eu acho que já está bem na hora. Em nome de Jesus. Está bem na hora. Vai acontecer. Vai acontecer. Né? Doutor, quero agradecer assim, ó. Tiro DR. Ide, foi top. Você é um cara show de bola. Nós tivemos aqui o nosso bate-papo antes. Posso dizer assim que eu me senti feliz de te conhecer. E você deixou a surpresinha para ao vivo falar da Dona Janice. Da Dona Janice. Aqui, nem para falar antes. Né? Então, assim, cara, muito obrigado. Obrigado. O legal de te conhecer quando a gente foi batendo um papo, falei, cara, a gente não imagina, às vezes, a gente começa a ver uma pessoa, a gente constrói algo, né? Quando fala doutor. Primeiro que quando a Jaque mandou sua foto, eu imaginava um senhor de uns 60 e tantos anos. Ela falou, doutor, eu falei, rapaz, o cara é novo também, tipo, é legal isso daí. Então, assim, ó, muito obrigado pela pessoa que você é, achei você um cara muito top. Obrigado pelo seu tempo, né, pela sua dedicação de estar vindo até aqui, um sabadão, podia estar aí descansando, dando uma voltinha, o senhor está aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e com certeza de abençoar as pessoas que estão assistindo o podcast, que essa palavra possa, no mínimo, assim como fez para mim, ter me dado um pouquinho mais de conhecimento, né? Que é muito legal. Poxa, Lu, eu que agradeço, cara, ter aberto as portas do Ministério CAP para mim. Esse podcast que você faz é sensacional, Obrigado. Tá? Espero que essa conversa aí tenha aberto também a cabeça e mostrado aí de muitos que vão assistir a nossa palestra aí. Com certeza. Muito bacana. Obrigado. Tá bom? E, pessoal, você que está assistindo aí, não esquece, tá? Às vezes para você foi só mais um assunto, mas na sua família podem ter pessoas que de repente estão precisando dessas informações. Amigos, hoje com rede social, né? Às vezes eu posso pensar em 300 pessoas, não vou achar, mas eu jogo lá no meu Facebook, eu jogo lá no meu Instagram, alguém vê e pode aí ajudar, pode estar salvando uma vida, é um assunto muito importante, então comenta, compartilha, joga nas suas redes sociais aí. E detalhe, lembrando que quando você comenta e compartilha, a gente vai lá, anota teu nome, põe na caixinha aqui, ó, né? E no próximo podcast você pode estar sendo premiado aí com delícias, com mensalidades de academia, com dia lá de spinning, né? Isso é muito bacana, você ainda pode ser abençoado pelos nossos irmãos aqui. Doutor, então muito obrigado, tá? Vamos programar aí o nosso próximo podcast com um tema top aí para alcançar a nossa juventude, as outras áreas. E muito obrigado até aqui. De coração. Tá bom? Obrigado. Então, para você que está assistindo, seja boa tarde, boa noite ou bom dia, comenta, curta e compartilha podcast Ministério CAP. Daqui a pouco, para você que está aí, ó, na nossa página, tem Arena Jovem, com a nossa mocidade aí. Se você é jovem de 0 a 152 anos, vem para cá. A molecada quebra tudo aqui no Espírito Santo, vai ser bênção. Amanhã nós temos o nosso culto às 18 horas, o nosso culto da família. O senhor está convidado para estar... Já está convidado para estar com os jovens aí, mas amanhã também no nosso culto da família, né, vai ser bênção para a sua vida, é bênção para a sua casa. Corre para cá, nos comentários aqui os meninos colocam o endereço da nossa igreja aqui em Birigui. E para você que está assistindo aí em qualquer lugar, Jesus é a solução, tá bom? Deus te abençoe, uma boa tarde, fiquem com Deus.